Gente, continuando aqui a nossa segunda parte do vídeo, vou falar sobre a importância do NADPH nos combates às espécies reativas de oxigênio. E aí vocês vão entender a importância que é a via das pentoses fosfato. Então, o NADPH produzido lá na via das pentoses fosfato, o que ele faz? Ele pega a glutationa oxidada e ele consegue fazer uma reação de oxirredução. Então, o NADPH, ele está na sua forma reduzida, e aí ele passa para a sua forma oxidada, e como é uma reação de oxirredução, se aqui oxidou, aqui vai reduzir. Então, eu consigo pegar a glutationa no seu estado oxidado e reduzi-la a partir do NADPH. E essa glutationa reduzida, ela tem um poder de impedir esses radicais livres aqui, por exemplo, a hidroxila. E porque essa hidroxila, ela é prejudicial às nossas células, ela causa dano oxidativo, pode causar danos até ao nosso DNA, proteínas, lipídios, e ela advém dessa reação aqui que a glutationa peroxidase faz, que ela pega o peróxido de hidrogênio, que é uma espécie reativa, e aí ela libera como água, mas nessa reação sai essa hidroxila. E aí é importantíssimo que a glutationa consegue impedir esse estresse oxidativo, esse dano oxidativo. E a glutationa oxidada, ela não tem esse poder. Ela não consegue fazer essa proteção às nossas células. Então, já vimos a importância disso. E aí, o que é interessante falar? Eu já tinha dito para vocês que a via das pentoses, fosfato, ela é a única forma das nossas hemácias, né, os eritrócitos, deles produzirem NADPH. Então, se tiver algum problema nessa via, essa proteção aqui às nossas células, no caso, essa proteção nos eritrócitos, vai ficar extremamente prejudicada, porque eles não vão ter o NADPH de outra forma. Que aí causa a anemia hemolítica, né? Que é a deficiência de G6PD, que é a glicose 6-fosfodeshidrogenase, nossa primeira enzima da via. Aí tem esse slide aqui. O que acontece? A deficiência de G6PD, então, nos eritrócitos, não vai ter a produção de NADPH. O que acontece? A glutationa não vai ficar no seu estado reduzido, ou seja, no seu estado que consegue combater os danos às células. Então, isso daí causa uma fragilidade na membrana do eritrócito, que a gente chama de lise, né? Por isso que é uma anemia hemolítica, de lise mesmo. E além disso, também causa precipitação das moléculas de hemoglobina. E isso daí forma corpos de Heinz, que são agregados de moléculas de hemoglobina. Esses dois fatores causam a anemia hemolítica. Essa anemia, geralmente, ela é assintomática. Ela vai se manifestar quando tiver alguma coisa que cause um estresse oxidativo maior. Então, consumo de favas, que ela coloca lá, que é o favismo, chamado de favismo. Então, às vezes a pessoa nunca teve, um dia ela decide comer fava, e aí ela vai desenvolver essa anemia hemolítica. O uso de anti-inflamatórios não esteroides, alguma inflamação, alguns outros medicamentos. E interessante também que a pessoa que tem essa deficiência de G6PD, ela não vai desenvolver, ela não vai ter malária. Se por acaso ela entrar em contato com o Plasmodium falciparum, ele não consegue sobreviver nessas hemácias com essa conformidade. Aí que fala da regulação, e a Beth coloca lá alguns modos. E o modo 1, o que é? Se você precisa regular a via, caso você tenha uma necessidade maior de ribose 5-fosfato do que de NADPH. Eu tinha falado para vocês que a parte não oxidativa, né, a fase não oxidativa, as reações são reversíveis. Então, se eu quero mais ribose 5-fosfato, eu posso pegar algum outro intermediário da via das pentoses, né, que acaba sendo os intermediários da via glicolítica, e fazer a reação no sentido contrário.
de modo a sintetizar ribose 5-fosfato. Então, não preciso entrar na fase oxidativa para isso. O modo 2 é quando você tem uma necessidade equilibrada de ribose 5-fosfato e NADPH. Aí aqui ela coloca que só terá a fase oxidativa, né? Mas aí você fala, mas a ribose 5-fosfato, ela não é produzida na fase não oxidativa? Só que como eu tenho uma necessidade equilibrada desses dois, eu produzo aqui o meu NADPH na fase oxidativa. E aí, né, da ribulose 5-fosfato, para eu sintetizar a ribose 5-fosfato, elas são isômeros. Então, eu só preciso de uma fosfoglicomutase para fazer isso daqui. Então, a gente fala que fica só na fase oxidativa. Tem essa parte que é quando você tem mais necessidade de NADPH do que ribose 5-fosfato. E aí, o que você faz? Falei pra vocês, né? Então, fez aqui essa fase oxidativa, bonitinho, formou ribulose 5-fosfato, ribose 5-fosfato. E aí, falei pra vocês que forma os intermediários da via glicolítica, né? Gliceraldeído, frutose 6-fosfato. Só que a gente tem que lembrar que os intermediários da via glicolítica também são intermediários da via da gliconeogênese. E como eu estou precisando de uma produção acentuada de NADPH, ao invés deles descerem para a via glicolítica, eles vão subir no sentido de gliconeogênese para produzir mais glicose 6-fosfato e essa glicose 6-fosfato entrar novamente nesse desvio da via das pentose fosfato. Então, como se fosse um mini ciclozinho aqui que elas vão fazer quando precisar dessa produção acentuada de NADPH. O modo 4 quando eu tenho uma necessidade de ATP e de NADPH, então fase oxidativa para produzir NADPH. E aí, vou continuar na via para produzir meus intermediários da via glicolítica. Já na via glicolítica, eu já tenho síntese, né, de ATP, que a gente já viu 2 ATPs. E além disso, se a demanda for muito grande de ATP, quando eu chego no piruvato, eu vou, né, se tiver também a presença de oxigênio, eu vou entrar no ciclo de Krebs e aí produzir mais uma quantidade maior de ATP. Coloquei a explicação aqui para vocês. No mais é isso, gente. Obrigada. Bons estudos para vocês. O vídeo não ficou das melhores, mas é só para ajudar vocês a estudarem. E é isso.